Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 65. Os 7 erros dos eventos do setor. Bom, eu listo aqui 7 erros mais comuns que eu vejo nos eventos do nosso setor do impacto socioambiental positivo. Não importa se o evento é de grande ou pequeno porte, se é da área de investimento social, ou de filantropia, ou de negócio de impacto, ou de captação de recursos, ou de sustentabilidade, ou de inovação, etc. Qualquer que seja o evento desses vários temas aqui que eu citei, em geral eles escorregam, a meu ver, a minha opinião, tá? Em 7 erros, ou em 7 pontos. É praticamente um jogo dos 7 erros, né? Então vamos lá, pega a sua cartela aí que vai começar o bingo. Bom, o primeiro erro, que mais para mim é gritante, é programação cheia demais. Bom, em geral, se olhar os programas dos eventos, as agendas, você vai ver que ela é extremamente carregada de 200, 390 atividades, um monte de sala simultânea e um monte de gente para lá e para cá, correndo e em dúvida, né, aquela escolha de Sofia, eu queria estar nesse painel e nesse ao mesmo tempo, mas não dá porque eles são simultâneos. E aí o argumento de quem está organizando é sempre assim, não, mas tem muita coisa interessante para pôr na agenda para poucos dias. E aí, obviamente, a grade fica recheada, fica carregada, né, até o talo de programação do evento. Será? Bom, isso gera uma consequência, né, que é, em geral, sobra zero tempo para discussão. Cada painel tem lá 3, 4, 5 pessoas, cada um trazendo as suas falas geralmente expositivas. E no final é aquele famoso, me desculpa, gente, mas não tem tempo para perguntas, ou temos 5 minutinhos para as perguntas, e obviamente não dá tempo. Então, no final é um monte de painel com um monte de gente falando as suas coisas, com zero tempo de discussão. Essa é, em geral, o que a gente enxerga de programação cheia demais. Além disso, os patrocinadores sempre são acomodados nos painéis. Na prática, assim, quando o patrocinador vai apoiar um evento, ele escolhe onde ele quer estar, né? Eu quero estar nesse painel aqui, eu quero moderar aquele painel ali, conforme a cota que ele está entrando. Quanto mais alto, mais é a chance dele escolher onde ele quer estar. Isso é fato, tá? Então você tem que acomodar os patrocinadores nos painéis, né? E isso ajuda a retroalimentar todo esse roteiro que eu trouxe aqui de agenda pesada, um monte de gente com suas falas expositivas, falando geralmente a partir dos mesmos pontos de vistas, quase não tem contradição, quase não tem pimenta nos painéis e sobra zero tempo para o debate. Mais ou menos é essa lógica que impera aí e a gente vê com muita frequência por aí. Bom, tudo bem, né? Então parece um pouco uma lógica de TV, né? Ou de rádio, que é assim um monte de programa de baixa qualidade, um monte de conteúdo de baixa qualidade, mais do mesmo, supostamente porque é o que a audiência quer consumir. Será? Será mesmo? Quem que está me ouvindo aí que já teve em evento como participante, será que você não queria um pouco mais de pimenta? Será que você não queria momentos um pouco mais inovadores do que esse mais do mesmo? Enfim, então esse é o primeiro ponto. Programação cheia demais. Ficamos assim, mais um desengano, nem um desespero, que é bom e é ruim. Ficamos assim, pela madrugada, na triste calçada, que zombo de mim. Enfim, chegamos ao segundo ponto, que é zero preocupação metodológica. Afinal, tem algum fio lógico nesses eventos que procure de alguma forma costurar uma coerência entre os objetivos do evento e a maneira como a agenda é desenrolada? Bom, ao que parece, essa preocupação mais metodológica, quando ela existe, ela é meio secundária.
No máximo, assim, um controle do tempo de duração de cada painel. Mas poucos são os painéis que conseguem entregar um bom diálogo com uma boa moderação, assim, uma contradição, diferentes pontos de vista, enfim. Geralmente é uma fala meio mal ensaiada e um popurrí de platitudes, assim, com uma moderação bem sensal, assim. Esse é o que eu tenho visto. E aí se confunde, né, uma boa metodologia com um monte de coisinhas da moda, né? Então, ter uma boa metodologia numa certa visão é ter a facilitação visual, aquela que o cara vai desenhando enquanto alguém está falando, ou ter um monte de enquetes rápidas, tipo o Mentimeter, né? Que você vota lá, coloca lá numa enquete rápida sua opinião sobre um determinado tema, enfim, dentre outras. Isso são ferramentas que, sim, são, se bem utilizadas, são bem-vindas, né? Vale lembrar, mas a metodologia não é apenas um pool de ferramentas. Se o objetivo do evento é de conexão, de troca, de experiências, não vai ser um popurrí de painéis expositivos que vai entregar isso. Então, a zero preocupação metodológica, ela passa por isso. É bom, como é que eu encaixo os objetivos do evento? Às vezes tem tantos objetivos e contraditórios entre si, com uma pressão enorme para botar um monte de gente camarada, patrocinadores e tal, nos painéis. E aí fica uma agenda que não vai caber, ela não vai entregar isso, né, no final do dia. E aí, obviamente, não tem mágica que resulte, né, que salve tudo isso. Então, a metodologia seria o amálgama de todas essas questões de objetivo, de painel, de agenda e tal. Infelizmente, tem sido uma variável secundária, na minha opinião. Espera a chuva correr e quando o dia passar, seremos eu e você, nós dois, na beira do mar. Bom, o terceiro ponto é de keynote speaker, que é o termo gringo para um palestrante principal, vamos dizer assim. De fato, a gente precisa mesmo ter keynote speaker nos nossos eventos? Se sim, precisa ser um gringo? Ou precisa ser um CEO homem branco? Ou um representante do patrocinador Platinum? Isso é óbvio demais, né? Mas todo mundo faz isso. Isso é tudo bem, às vezes até o palestrante é bom, ele traz um conteúdo até interessante. Mas aí, de novo, né, a questão aqui é, existe uma lógica por trás, que é uma lógica absolutamente piramidal, né? Assim, geralmente abre-se o evento com painel de abertura, bota lá um palestrante principal, um keynote speaker, pica das galáxias, não tem tempo para pergunta, aí pulveriza num monte de painéis paralelos, cheio de gente falando. Depois fecha o evento com outro pica das galáxias, não tem amarração final nenhuma. E aí o keynote speaker ele é um elemento dessa lógica piramidal de se pensar o evento. Só pode ser dessa forma? Meu questionamento é esse, né? Então, acho que tem uma certa preguiça mental aqui de se organizar algo que rompe um pouco com essa lógica. E eu adoraria poder ver como keynote speakers, se a lógica se mantém, pessoas diferentes, né? Sei lá, um seu Zé Pescador, uma Dona Maria costureira, uma liderança local, comunitária, enfim, acho que, né, um indígena, acho que tem outras maneiras a gente subverter um pouco essa lógica do keynote speaker, como ela vem sendo empregada. Ficamos assim, pela madrugada, na triste calçada que zombou de mim. Ficamos assim, mais uma desventura, só uma aventura que é bom e é ruim. Bom, o quarto erro aqui é ingresso caro, público elitizado. A gente já viu, né, isso, que o preço dos ingressos ficou uma coisa muito inacessível, um pouco como aconteceu com o futebol, com as arenas, né? Isso aconteceu aqui no nosso setor também, não é mesmo? Bom, eu até entendo que os eventos eles acabaram se tornando uma fonte de receita de quem organiza. Então, daí um pouco explica o preço dos ingressos. Tudo bem,
até vejo o esforço de concessão de descontos, de bolsas. Acho legal, acho que é importante manter e potencializar isso. Mas os eventos se tornaram espaços assim muito elitizados, eu não acho? E isso não é muito contraditório o que a gente prega no setor, em termos de transformação social, de inclusão? Então é isso, virou um evento de arena elitizada, é mais ou menos essa lógica que está acontecendo não só no nosso setor, mas na sociedade como um todo. Bom, o quinto erro aqui que eu vejo é os eventos sempre ocorrem no eixo. O que eu quero dizer com isso? Ou são em São Paulo ou no Rio, basicamente, tá? Porque sempre há a justificativa de que a maior parte do público está nessas cidades tem a melhor estrutura de realização de eventos, ou, portanto, vamos fazer os eventos lá. Tudo bem, eu entendo que faz sentido, mas eu vejo quase nenhum esforço para se levar os eventos para outros locais para além do eixo. E aí se esquece que quem é de fora do eixo que se lasque para cobrir, né, seus custos de deslocamento, hospedagem, alimentação, mais os ingressos. E aí isso gera menos pessoas de outros lugares, porque é muito mais caro você sair de outras cidades para participar de um evento. Você tem que assumir esse custo. Então, acho que aqui tem um esforço de, bom, é muito cômodo fazer nessas cidades, porque a instituição que está organizando é de lá, está lá. Faz todo sentido que ela organize na sua própria cidade, o famoso jogar em casa, né, no seu estádio, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca vai procurar outros locais e processos mais regionais, né, de maior capilarização. Quando se tenta fazer isso, se tenta organizar eventos em outras cidades, em geral, se escorrega numa lógica de um turismão bem convencional. Se escolhe cidades turísticas e aí se enfia na agenda momentos de turismo, né, de city tour e tal. Puxa, mas precisa ser dessa forma clichê? Não tem outras maneiras de se fazer, regionalizando, sem cair nesse clichêzão de turismo convencional? Pois é, difícil, né? Então, o quinto item aqui é: os eventos são sempre no eixo. Ficamos assim, um simples encontro, um breve atropelo passando por mim. Ou ficamos assim, ou ficamos então, só um desencontro, nenhuma amargura que anda no chão. Bom, o sexto ponto aqui é o copia e cola de modinhas, né? Então, enquetes rápidas, aquela que você vota ali rapidinho, entra no link e vota. A facilitação visual ou gráfica, dentre outras coisas que estão na modinha. Muitos eventos estão fazendo. Acho legal essas coisas dentro de um sentido do evento, de uma lógica do evento. Mas pouco se pergunta se faz sentido tê-los ou é algo só para inglês ver no final do dia, né? Só porque todo mundo está fazendo, a gente também tem que fazer. Então, não tenho nada contra essas ferramentas, são bastante úteis, mas elas precisam ser pensadas de uma forma integrada ou coerente ao conceito do evento, não só porque está na moda, né? Afinal, para dar um exemplo, o que a organização do evento faz depois com os desenhos da facilitação gráfica ou facilitação visual? Tá, enquanto está tendo os painéis, fica lá pessoas desenhando, fazendo um monte de desenhos super legais. Geralmente se dá alguma visibilidade ali, mais ou menos, e depois, né, alguém faz o que com isso? Olha, eu já vi eventos onde a galera tirou foto e jogou no lixo, tudo aquilo lá. Então, no final, vira lá um arquivo que vai ficar num relatório do evento, que, aliás, também ninguém vai ler. No máximo, vai se prestar conta para o patrocinador. Então, a modinha é para isso, mas acho que a gente poderia ser mais criativo nesse aspecto. Espera a chuva correr, e quando o dia passar, seremos eu e você, nós dois, na beira do mar. Espera a chuva correr,
Bom, o sétimo ponto aqui é, nem parece que houve uma pandemia, não é verdade? Os eventos seguem em locais fechados, com cara de hotel, às vezes em hotel, zero integração com áreas externas ou com elementos da natureza, né? Basicamente um monte de sala com carpete, com ar-condicionado, cheio de gente, às vezes salas modulares. É isso o evento, com projeção de conteúdos ou gente falando. Bom, de dentro do evento, né, mal se sabe lá fora se está chovendo, se é dia, noite, se é sol, chuva, se está nublado, enfim. É estranho, não é mesmo? Porque nem parece que a gente acabou de sair de uma pandemia, né, onde se valorizou tanto espaços ventilados, ao ar livre e tal. Pois é. Ah, Fábio, mas dá trabalho, né, encontrar lugares abertos ou com entornos com mais natureza, né, que, que, que comportem um monte de participantes. Sim, eu sei, dá trabalho. Afinal, organizar evento dá trabalho. Se é para a gente não ter trabalho, é simples, é só não organizar nenhum evento, não é mesmo? É para organizar o mais do mesmo. Fica muito contraditório ao que a gente pregou há 2 anos atrás, no advento da pandemia, não é mesmo? Bom, eu encerro aqui com um item bônus, tá? Seria o oitavo, que é gestão de resíduos ou fornecedores sociais locais. Acho, muitas vezes é comum a gente ver, né, nos eventos, se faz um esforço de incluir fornecedores locais, sociais, às vezes de organizações periféricas, ou lideradas por mulheres, ou cooperativas locais, etc. Isso é muito bacana e muito coerente com o que a gente prega na nossa área do impacto social ambiental, ótimo. E às vezes essas organizações estão ali para ou ajudar na produção do evento, ou no fornecimento do café, ou a cooperativa que está catando recicláveis ali gerados no evento, os resíduos, e por aí vai. Isso é legal, dá trabalho sim, vale lembrar disso, tá? Só que às vezes isso é algo muito pontual e às vezes, muitas vezes não é explorado no bom sentido, no conceito do evento. Talvez o erro esteja aí, que é isso não ser uma questão central no conceito do evento e não ser algo com bastante visibilidade para todo mundo que está no evento. Porque aí você traz uma coerência entre o tal do impacto social e ambiental que a gente prega, com pessoas que atuam na ponta, na base, com isso, não é mesmo? Então, afinal, né, se busca isso, ou seja, a inclusão desses fornecedores, como uma premissa do evento ou só para dizer que tem? Só para falar que é legal, olha como a gente é bonzinho e que bacana que tem isso. Às vezes, dá a sensação que é só para dizer que tem. Infelizmente, então tá aí mais um erro, que é isso não ser um eixo central dos nossos eventos. Bom, 2023 começou com tudo, tem uma pilha de eventos pela frente, um monte mesmo. E para essa pilha de eventos que vem aí por aí, né? Eu convido quem está me ouvindo a enxergá-los a partir desses pontos que eu pincelei aqui, esses 8 pontos. Coloca esses 8 pontos na mesa e faz uma avaliação, uma leitura mais crítica desses eventos. Certamente você vai identificar vários desses elementos que eu trouxe aqui, dentre outros, né? Então, sim, eu termino aqui, eu concluo o episódio convicto de que há espaço para fazer eventos diferentes, com abordagens diferentes, com coisas mais inovadoras, para além do copia e cola que todo mundo faz. Talvez o que esteja faltando mesmo para quem está organizando é mais ousadia e mais coragem para propor essas outras abordagens que sim são mais trabalhosas. Sim, organizar evento dá trabalho, tá? Não em nenhum momento disse que era molezinha, não é. Então é isso, gente. Próxima vez que você se deparar com um evento, né, dá uma olhada a partir de uma lente mais crítica, que você vai identificar não só esses 7 ou 8 erros, como muitos outros. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.